E quando o casal golpista está cada um do lado usando critérios tais para saber se o outro não está, quando são amarrados a critérios de obediência, geralmente fartos de golpes, de volumes de coisas, de muita bebida, de muita putaria, mas sempre com planos, né? E necessidade de autoafirmação nas costas dos outros, de utilizar outras pessoas, tipo, desqualificando a condição sexual, a condição de trabalho e, né, que são fracassados de todas as formas e que utilizam, impõem critérios que são critérios genocidas muito cruéis sobre corruptos entre escondidos em lugares que eles desqualificam o lugar, e ainda que ficam em lavagem de dinheiro variada. Então, o que vira o passivo feminino e o ativo masculino, quando por vezes estão 24 horas em algum lugar entre os golpes de chantagens, né? Qual que amarra qual, quando algum vai a algum lugar, ou mesmo que estejam num motel com outro, isso aqui, eles dependem de usar ou criar critérios de vigiando o lugar de trabalho, prestação de serviço, te bota no fio terra da putaria por necessidade de autoafirmação, inclusive quando não pode botar a mão, né? Ou que critérios tais que implicam algumas minuciosidades sobre cumulativismos descabidos e que uns que têm umas frustrações muito grandes perante sobre precisar constantemente forçar a barra de que não precisa obedecer regras e que são as próprias regras, ladrões assim tenebrosos que utilizam recursos de autoridades absurdamente descabidos e que inclusive são os piores dos nem passivos sobre condições de resolução séria, que implicam em regras ou direitos e deveres institucionais que levam a pessoas se irritarem sobre planejarem uma situação, terem direito de reclamar, aqueles que são ambiciosos por lavagem de dinheiro e colocam situações de linchamento perante o indivíduo, que o que vira uma condição coletivizada, desprivada, quando aqui em privada, condições naturalizadas colocadas sobre a aleatoriedade, aterrizam a algum modo. A quem justifica brotar de baixo e vir de cima, o que fica o estado, né, de nascimento comum, justificado pela condição horizontal, né, a sustentabilidade do nascer e morrer, sobre as condições de, né, serem projetados, ou ainda que não necessariamente estarem sob responsabilidades de cuidados, de apresentarem uma condição expectativa de sobrevivência e prestação de conta perante as condições sociais, que se façam inteligente, que você comprove que é uma independência e o que são condições observáveis e não necessariamente aqui tocantes sobre valores elementares perante o paradoxo da independência, te impõe olhar, te impõe saturar a morte, olhando e não olhando, saturando a quem justifique questionar, não ter o bom clima, não ter a boa imagem, estar adequado, né? O que viram essas minuciosidades sobre a quem sai barato ou caro, dizer que está sobre a melhor temperatura, perto de que sai sobre vantagem, que se faz relativo justificar a quem, né? Incongruências salariais, ou como utilizam cumulativismo, caso fosse igual, o que vira usar recurso ou não usar recurso, o que virou esse imperativo de liberdade, né? Sobre meios de produção, a quem catalogue o ir e vir da singularidade e repetição, que justifique sustentabilidade comparável, ou qualquer coisa assim, que é o golpe de, né, o que é impor religião, como adestrar pejorativizando e não pejorativizando, que assim colocaram como crítica, como os que querem os seus próprios impérios, mas dependem de trânsitos que não consideram o descabido, que se fazem incongruentes, porque precisam de estar entre, né, o que vira o falso estrategismo subsistencial. São os golpistas variados, que é a ditadura da liberdade, a quem a liberdade da ditadura, sobrar não ter segurança, não querem regras, não cabem regras, não entendem sentido, que anátomo elementariza alturas, profundidades, lateralidades. Então, lidar com algumas questões implica em subsistenciar o valor que fica percebido, o que é a impostação entre pré-temporalidade, que infrequencialidade, correntista, quem intertemporaliza e apontar, né, que tudo é justificado, tudo que vira um correntismo, ainda que do nada, o que vira linearidade temporal, saiu do nada, veio do nada, não é o seu nada, volta ao seu nada, quem justifique seu alto-temporal e o intertemporal, quando a questão é você subsistenciar e entender o trânsito sideralizante,
que é o infinitivo percebido, a verbo gerundificação limiar perante a materialidade, a quem justifique abstratualidade não tocante entre o observável e o interdesutopizável a partir de dentro, ou qualquer coisa assim, a quem justifique nem interespaço preenchido e não preenchido, distância, relatividade distansiva, que implica em você entender o que é a minuciosidade maciça como limiar perante a quem aponta estática e dinâmica no modelo de eternização de infinitivo racionalizante, a quem Santíssima Trindade compreendida sobre variáveis físicas